Este é o ConimaCast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio do ConimaCast. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, doutora Andréa Galhardo Palma. Eu vou apresentá-la, eu tenho muito prazer em apresentá-la, é a nossa juíza aqui de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ela está aqui na segunda vara empresarial de conflitos de arbitragem de São Paulo. E a doutora Andréa tem um currículo maravilhoso, olha, é invejável. Ela é graduada pela Universidade de São Paulo, ela é mestre, LLM pela Universidade da Pensilvânia, com foco em International Commercial Arbitration e métodos alternativos de solução de conflitos. Ela é especialista em International Commercial Arbitration and Mediation pela Columbia University. E ela é especialista em arbitragem doméstica pela FGV. Bacana, hein, doutora Andréa? Ela é certificada em compliance de anticorrupção em law pela LEC, Legal Ethics and Compliance, certificada em dispute boards. Nós vamos falar sobre esse tema em outros episódios aqui, pela Kansas CPC e Fiesp. Ela é fellow do Chartered Institute of Arbitration, pelo FCR, membro do Dispute Board Resolution Foundation, América Latina Branch. E ela agora é doutoranda em Ciências Empresariais pela Universidade de Lisboa. Doutora Andréa, que máximo, parabéns, que bacana. Eu não me apresentei, então vou me apresentar. Eu sou Alessandra Fachada Bonilha, sou diretora do Conima e estou aqui para bater um papo interessante sobre mediação e insolvência com a doutora Andréa, uma grande especialista, e que vai aqui nos falar um pouquinho sobre esse tema, e ela tem sido uma precursora e tem trazido muito sobre a mediação na sua vara, né? Ela tem trazido sobre isso trazido essa experiência já muito antes da lei na sua vara. E eu queria que ela contasse um pouquinho disso para a gente. E, afinal de contas, a lei vai fazer 2 anos, né? A gente já tem uma lei aqui, que nós já temos 2 anos de lei. Mas a doutora Andréa, pioneiramente, já se utilizava da mediação na recuperação muito antes disso. Então, eu queria que a doutora Andréa contasse um pouquinho disso para a gente. Olha, primeiramente, eu agradeço a carinhosa apresentação. É uma honra poder falar num veículo tão moderno como o podcast sobre um tema que eu sou apaixonada e para o CONIMA, que é uma instituição brasileira de referência na área de mediação. Então, eu fico muito honrada e feliz pelo convite, né? E em que pese todo esse arcabouço acadêmico, mas eu quero dizer, eu tenho 23 anos de magistratura, né? Toda uma experiência aí que veio somar com a acadêmica, né? Então, e essas coisas que conspiram com o universo, né? E quando eu terminei a minha formação em métodos adequados ou alternativos de solução de conflito, paralelamente abriu o cargo da vara regional empresarial e de conflitos de arbitragem, que muito se adequava ao meu perfil. Então, quando eu assumi em 2019 a vara, ainda nós não tínhamos a nova lei de insolvência que veio, né, passou a vigorar a partir de 2020. Né, ela entrou em 2020, teve a vacância curta, e
eu comecei já, por conta dessa inspiração muito americana, de como eles lidam com os métodos alternativos de solução de conflito, na mediação, em insolvência especificamente, que nós não tínhamos ainda registro, a não ser o caso da Oi, que questiona-se muito sobre o método de mediação utilizado ali, na época, que também não tinha uma legislação de base, no sentido preparar para a insolvência a mediação, né, e vice-versa. Então, eu comecei a aplicar a mediação na recuperação judicial e utilizando o sistema normativo que tínhamos, né, até então, que não era pouco. Além das recomendações do CNJ 125 de 2010, tinha o CPC de 2015 e depois a própria 13.140, que é a Lei de Mediação, e eu entendia que, especificamente, o procedimento de recuperação judicial, dada a natureza de negociação dos players ali, os credores e a recuperanda, eu intuí, na verdade, e também muito pela inspiração norte-americana da utilização deles lá, tanto na via antecedente como na judicial, eu achei por bem implantar desde o início nos meus processos, todos digitais, uma vara nova, com processos, né, desde o início, e apliquei na RJ, e fiz de uma forma... vamos dizer assim, como eu posso aplicar? Abrasileirei, porque a gente não pode importar simplesmente as ideias estrangeiras sem adaptar a nossa realidade no Brasil. E sobre esse ponto nós temos várias questões culturais, estruturais e de perfil de profissionais que atuam na área. Então, os primeiros processos eu fazia assim, e tenho feito, na verdade, desde o início da recuperação, feito aquele checklist, vou deferir a recuperação, eu convoco, explico da importância do método. Na época eu justificava com a recomendação 58 e 71, e 71 até veio no bojo da pandemia, mas era 58, dizendo que o juiz podia incentivar os métodos alternativos de solução e dizendo que ele era compatível com o ambiente da insolvência, e convocava as partes para a sessão de mediação, dizendo que a mediação é facultativa, mas o juiz convocava para uma primeira sessão de mediação, nomeando desde já um mediador isento, imparcial, neutro, como tem que ser todos os requisitos legais, cadastrados no Tribunal de Justiça, para essa primeira sessão de pré-mediação, com o intuito de definir o escopo, com o intuito de propiciar as negociações desde o início entre credores e recuperandas, visando a elaboração de um plano conjunto negociado para evitar impugnações e também evitar o atraso, a demora no processo e eventuais e sucessivas assembleias para discutir algo que pode ser discutido desde o início. E você não sabe o efeito que isso... Mas antes eu explicava dos benefícios, né? Até então eu não entrava, não fazia o show-up que atualmente eu faço nos 5 minutos antes de começar a sessão de pré-mediação. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então começou assim, e eu percebi que o índice de adesão à mediação na recuperação aumentou 95%. E percebi também, nos casos que tivemos, que a aprovação do plano se dava em menos de 180 dias. Então, doutora Andréa, então, vou até aproveitar esse gancho aqui, esse gancho, porque esse histórico dessa experiência, e a senhora traz, a gente precisa reproduzir essa sua fala aqui. Eu escuto todas as suas palestras, mas a gente precisa reproduzir mais, porque é uma experiência vivida, é uma experiência que acontece, e isso precisa ser colocado em outros estados.
em outros estados da federação, porque ela acontece, ela é vivida e são números que a gente precisa mostrar. Quer dizer, a gente tem uma redução de tempo, a gente tem uma redução de custo, porque você tem menos tempo que a pessoa fica, inclusive para ir para uma assembleia. Agora, o que a gente percebe também, por outro lado? Quando há um estímulo da explicação do próprio magistrado, que chama as partes, existe uma desconfiança, isso a gente percebe. O advogado, às vezes, até quer estimular o uso, o próprio AJ, mas quando o magistrado convoca, isso muda o sentimento, me parece, que muda o sentimento em relação às pessoas ali envolvidas. Eles escutarem isso do magistrado, como isso reverbera diferente? Ele reverbera porque nós somos um país de civil law. Então, assim, e também o brasileiro está muito acostumado com a mão do Estado legitimando certos procedimentos. Nós, apesar de falar do acesso à justiça, nosso acesso à justiça é amplíssimo, até briga de vizinho a gente judicializa. Então, é do espírito do brasileiro esperar a mão do Estado para decidir os conflitos. É um pouco daquilo que eu falei da nossa questão cultural. Nós, culturalmente, somos uma cultura, como o saudoso professor Cazu fala, da cultura da sentença, esperar uma decisão judicial. Então, esse trabalho de construção, de mudança do mindset, inclusive do magistrado, porque inicialmente o magistrado tinha um receio de perda do controle do procedimento por conta de deixar na mão de um terceiro, que não é interessado, que é neutro, que irá conversar com as partes num ambiente de confidencialidade onde o judiciário não participa. Isso causa muita estranheza, muito porque não conheceram o Instituto. Então, na medida que e hoje eu já fui para Recife, já fui para Manaus, já fui para Goiás, sempre que posso, compartilho com os colegas, inclusive do Fórum Nacional de Juízes Empresariais, todos os meus modelos de decisão que deram certo, que eu senti que deu certo. Então, atualmente, com a vigência da 14.120, 112. 14.112 de 2020, perfeito. Ela passou a ser um dever do magistrado e dos tribunais estimularem os métodos autocompositivos, a conciliação, a mediação, no ambiente da insolvência. Aí diga-se, lato sensu, a recuperação judicial e a falência. Só que a pergunta que pairava, e às vezes paira nos magistrados, porque nós temos um país de dimensões continentais, como que eu procedo para fazer isso vingar? Primeiro que eu não tenho um time de mediadores que saibam trabalhar especificamente com insolvência. Um primeiro probleminha que nós vamos falar. Essa é uma pergunta importante que a gente Segundo, eu vou perder o controle desse processo todo? Como é que eu nomeio? E o AJ vai poder participar disso daí? Não é confidencial, mas o AJ não é um braço direito do juiz, não tem que reportar tudo. Diversas questões pairam na cabeça do juiz. E aí há, às vezes, uma retração, porque vai ter um custo para a parte, e, às vezes, o próprio advogado da parte, ou se é uma empresa que está em pequena e média no mercado, é pequena e média no termos de faturamento, não quer gastar com isso. Então, o que eu faço hoje num cenário assim? Porque a minha clientela é pequena e médios empresários, né, ou empresas. Nós temos grandes também no cinturão aí industrial de São Paulo, que abrange, na minha competência, 29 cidades, mais a circunscrição de São José dos Campos e Santos. Então, é uma diferença, assim, uma multiplicidade de players. Então, o que eu faço? Eu verifico, primeiro, se é pequena e média,
se tem condição de arcar também com o custo da mediação. Normalmente, esses custos são parcelados pelos mediadores, né, nos processos, e nas grandes eu nomeio, às vezes, câmaras. Mas o que a gente faz? Precisa ter um time de mediadores cadastrados no tribunal, porque é uma exigência do tribunal. Hoje as câmaras podem ser cadastradas, caso não tenham mediadores específicos, né? Então, o juiz que se vê com o processo de recuperação, que ele entende que é possível a utilização da mediação, ele pode convocar as partes para essa sessão de mediação, nomear um mediador ou câmara para atuar, né, num ambiente de confidencialidade, assinando o termo de responsabilidade e imparcialidade, tudo como exige a lei, e dizer assim, olha, nos 5 minutos antes dessa sessão de pré-mediação, que é hoje o que eu faço, o juiz vai aparecer, vai fazer um show-up e dizer assim, e aí é o que eu faço, muito como os juízes californianos fazem, também em todas as mediações empresariais que se veem judicializadas por uma ação ou alguma coisa, que às vezes a prática deles é antes do processo, mas às vezes judicializa e lá eles colocam também. Eles falam assim, olha, a mediação é benéfica por causa disso, disso e daquilo. Esse profissional é da confiança do juízo, é extremamente especializado no assunto e vai trabalhar com vocês no ambiente de negociação para chegar, talvez, num consenso, num win-win, ou talvez, no caso da recuperação, num consenso a respeito de um plano viável economicamente de reestruturação e pagamento de dívidas dos credores. Então, E isso tem um custo, aí eu falo do custo. O custo é porque... o custo vai ter um pouco no começo, mas vai encurtar o tamanho, o empresariado entende bem isso, vai encurtar o processo e time is money, então acaba compensando. Mas o que ocorre às vezes, e eu já lhe dou a palavra, ocorre que às vezes a parte aceita no primeiro momento, mas depois a gente vê que é um outro fator estrutural nosso e talvez cultural, que alguns advogados não são tão proativos à aceitação dessa mediação, porque temem o risco de perda de honorários. E não tem nada a ver. Muito pelo contrário, porque esses honorários já foram contratados, eu pressuponho. Ele está pensando na questão das cumbências, do tempo, enfim. Então, assim, se o motivo for egoístico de qualquer um dos players, seja o advogado, seja a recuperanda ou os credores, não vai surgir, não vai dar o match da mediação. Assim como não vai dar o match da mediação, se o mediador não falar a linguagem dos players, não conhecer do iter processual de uma recuperação ou de uma falência e não dominar essa matéria, porque não vai ressoar, não vai criar uma empatia, não vai fazer-se entender ou se fazer convencer, se for essa ideia de persuadir indiretamente as partes a se aproximarem, a elas construírem a decisão conjuntamente. Então, a beleza do Instituto, se não for bem aplicada, ela não aparece, né? Então, assim, depende muito da sintonia de todos os players. E o juiz entender que aquele ambiente confidencial em nada vai afetar o seu controle jurisdicional sobre a legalidade desse acordo, que é um controle diferido a posteriori, que ele faz e o AJ também. Por isso, o AJ, a função dele, que é discriminada no artigo 22 da 14.102 de 2020, não se confunde com o papel do mediador, que é específico na Lei 13.140. Eles não se confundem. E eu não sugiro que participe da sessão, porque ele vai fazer o controle da legalidade
do plano junto com o juiz depois. Sim, eu só queria voltar uma Essa questão é a minha ainda. opinião. Não, Pois não. foi ótimo. Eu só queria voltar uma questão anterior do mediador, que eu acho que esse é um ponto que sempre causa debates entre debates. A gente que está aí trabalhando com a mediação e nos fóruns de discussão da mediação, esse é um ponto polêmico, tá? Então, assim, primeiro que essa questão, eu sempre falo que o mediador, dentro de uma mediação, ele não é custo, ele é investimento. Ele fica na coluna porque ele vai te dar retorno sobre aquilo que ele investiu. E, claro, a gente tem uma questão do advogado, sim, no meio desse trabalho, porque o advogado tem que estar ali para lhe trazer resultado para o negócio, para o cliente. Ele trazer resultado. E, claro, a gente tem múltiplas partes envolvidas, múltiplos atores e advogados para você trabalhar, enfim. Mas isso não tira esse olhar de preocupação de qual é o objetivo. Cada um puxando os interesses do cliente, mas, no fundo, você quer o quê? Que aquela empresa, qual o objetivo? É levar para o fundo? Que todo mundo vai perder? Ou que, de alguma maneira, tem possibilidade de ganhar ali? E, assim, como que a mediação ela pode contribuir, né, para que, primeiro, em termos de tempo, e eu acho que a senhora coloca muito bem isso, a questão de como o plano pode ser trabalhado e não vir com soluções impostas, mas sim construídas. Eu acho que esse é um ponto que pouco se desenvolve, né? Com soluções construídas e sair um pouco daquele haircut, aqui, ponto, goela abaixo, encerrou. E pode-se construir outras soluções onde o mediador pode desenvolver esse diálogo mais de construção de consenso para um plano diferenciado do que aquilo que é imposto, que normalmente é feito. Então, acho que essa é uma chance que se tem, e pouco explorada, a não ser em algumas opções, como lá na vara da senhora ainda existe essa chance. Como eu sempre digo para os meus mediadores que atuam, não interessa para o juiz quais são as múltiplas técnicas que o mediador vai aplicar naquele caso concreto. Porque, veja bem, não existe uma única técnica a ser bem-sucedida no caso. Até porque, como os americanos fazem, cada caso é um desenho de disputa, é um design de solução de conflitos, né? Então, aquela técnica, de repente, da facilitativa é eficiente num caso, ou a multiplicidade das técnicas pode ser utilizadas pelo mediador. O juiz não vai interferir nesse, vamos dizer, ramo de conhecimento que é específico do mediador. Nós queremos o resultado. Então, o próprio mediador americano sabe os limites, né, dentro do próprio órgão regulador de vocês, até onde vocês podem ir. Mas para a justiça, o olhar do juiz é o resultado, é o controle dessa legalidade, que deve ser feito. O que é esse controle da legalidade? Ora, a lei de insolvência é uma lei com um mix de decisões, de normas de ordem pública, normas que podem facilitar as negociações do campo do direito dispositivo, mas tem normas que são de cunho altamente indispositivo. Por exemplo, a ordem de pagamento dos credores, a natureza dos créditos, o princípio da par condicio creditorium, que nenhum credor de uma classe pode ser preterido em relação a outro e deve ter uma ordem nesse recebimento. E também não alterar a ordem de votação das assembleias. São as 4 limitações que a lei impõe à mediação. Tudo o resto é possível negociar. Inclusive, é possível trazer no bojo da recuperação judicial disputas satélites que podem impactar na decisão de feitura do plano.
como, por exemplo, uma disputa entre os sócios da própria empresa recuperanda, uma arbitragem cujos efeitos podem impactar na recuperação judicial, questões dos consumidores, né? Questão, por exemplo, se é uma empresa de incorporação imobiliária cujos consumidores não têm um regime de afetação, eles não, a rigor, não entrariam na recuperação judicial, mas eles impactariam, porque eles têm a receber. Então, pode ser trazido, o fisco pode ser trazido para conversar. Então, é como se fosse um instituto coringa. Pois é. E a gente, na prática, tem visto que eles têm vindo para fazer essa conversa. Mesmo os bancos, que muitas vezes ficam fora, sentam para fazer esse diálogo, a gente percebe que isso acontece na prática. Agora, o que eu percebo é que o perfil desse mediador, realmente, como a senhora estava comentando, tem que ser um perfil que tem que conhecer da lei, que as pessoas perguntam às vezes para mim, tem que conhecer a lei, tem que estudar a lei, enfim, quando vem tem que conhecer da lei, se já trabalhou em alguma empresa como CEO, se já foi advogado de empresa ou advogado de credor, se conhece os contratos, porque assim, a gente lida com multiplicidade da área do direito empresarial no campo da insolvência, vários tipos de contrato, tem que entender um pouco desses contratos, né, para poder criar um diálogo entre os players, e são contratos assim que envolvem trava bancários, contratos com banco, né, contratos assim que, não digo que precisa ser especialista, mas precisa conhecer do ramo, porque é difícil você colocar um mediador que, por exemplo, que só atue mais na área da família, para ele discutir de igual para igual com os advogados que vão atuar na área da insolvência ou empresarial, que tem uma linguagem e um conhecimento mais específico. Então, eu penso assim, e eu vejo isso lá fora. Até com o Judge Adler, quem eu conheci agora recentemente, no curso que eu fui fazer em Berkeley, ele foi muito tempo juiz e depois ele decidiu virar mediador, e ele trabalhou muito tempo na insolvência, e lá quando o juiz se aposenta e decide ser mediador, o juiz fazem como se fosse uma certificação, um curso de formação para virar mediador. Ele fez um curso na Pepperdine, o Strauss Instituto na Califórnia, porque ele é da Califórnia. E eu falei, mas tudo bem, Adler, mas você atua também empresarial em tudo, insolvência? Eu falei, não. Eu decido mais disputas comerciais. Ele elencou os tipos de contrato que ele atua. Então, você entendeu? E não vai se aventurar. Porque eu falei, mas por que você não atuou na insolvência se foi juiz tanto tempo? Porque eu não tive, talvez, eu não tenho essa formação, essa experiência exatamente em recuperação. Eu fui juiz da insolvência há muito tempo, na área só pontual. Então, eles têm essa consciência. Eu falei, mas por quê? Porque não vai criar uma ressonância. Eu não vou conseguir ajudá-los a construir ali um caminho comum. Você vê que interessante. A gente fala sobre essas especializações. Há muito tempo tem a Câmara da Propriedade Intelectual, eles fizeram... Sim, é um grande exemplo. É um grande exemplo. Eles foram fazendo as formações, eu conheço lá o pessoal da Câmara. Por mais que a gente conheça de empresarial, até conheça alguma coisa, quando é muito específico, os contratos cada vez eles estão muito mais detalhados, as tecnologias, inclusive nessa área de propriedade intelectual, ela está, e todos os afins, elas estão cada vez mais sofisticadas. Sim. Então, elas requerem mais uma sofisticação pelo lado de quem está, mesmo para fazer uma mediação, sim, porque requer mais da pessoa ali envolvida. Né? A pessoa fala, não, mas é diferente de uma arbitragem. Eu falei, sim, mas também para você que quer ajudar a construir um trabalho ali, mesmo como mediador, também requer. Né? Esse drama, os juízes passam nos diversos cantões do país, porque, veja bem, às vezes o juiz que está
numa vara que tem empresarial, tem criminal, tem civil, e o juiz às vezes fala, pô, não tem muita experiência em insolvência empresarial e cai no colo, quer dizer, não vai ser tão, vamos dizer assim, efetivo do que um colega que é especialista naquela área, vai ver coisas com mais afinco, com mais detalhes. Por exemplo, eu faço isso todo dia os processos de patente, de concorrência desleal, de insolvência, caem no colo da gente. Então, a gente acaba ficando mais especialista naquele ramo do direito. E é bom que seja assim, porque hoje o conhecimento está muito globalizado, então você não consegue ser especialista em tudo, né? São muitas ramificações de cada conhecimento, então é preciso que haja especialização, e é uma luta também do judiciário, aí estados afora, em especializar suas varas, porque os juízes conseguem decidir melhor, assim. Então não é só uma questão do mediador, né? Porque a gente fala, não só o mediador, não, o juiz também tem que se especializar, conhecer do assunto e aplicar bem a mediação. Porque se aplicar mal, o resultado é péssimo, inclusive para o próprio instituto, né? Então, eu tenho falado isso sempre, que o caminho é a especialização. Alguns questionam, mas a especialização pode emburrecer o juiz de forma nenhuma, né? Nós somos especialistas nessa área, porque nós não dominamos todos os ramos de conhecimento. Mas para chegar nessa especialização, o juiz traçou uma carreira, né? São 23 anos, eu fiz clínica geral no começo da carreira, fiquei tanto tempo na área do privado, no próprio João Mendes, fiquei 11 anos, né? Então, a gente cria um caminho, né? Assim como o mediador. Eu acho né? excelente, exatamente, eu percebo isso. Isso vai acontecendo com o próprio mediador. Agora, aproveitando aqui, eu queria também trazer, ainda que a mediação, trazendo um pouquinho o assunto da mediação, da insolvência, dentro da questão da mediação da recuperação, para a mediação antecedente, porque ela tem a mediação antecedente a um processo de recuperação, ela, às vezes, ela pode acabar num processo de recuperação judicial ou extrajudicial, ou não, ou às vezes ela pode não acontecer. Mas eu queria, naquilo que afeta o judiciário, tá? E o que a gente tem acompanhado? Em alguns pedidos de mediação antecedente, existe o que a gente chama de um pedido liminar. Então, eu estou aproveitando, eu estou conversando com a senhora aqui nesse bate-papo delicioso, que a gente aprende bastante com esse currículo maravilhoso de direito comparado, inclusive, que ainda a gente tem essa possibilidade de escutar. Você pode trazer a gente pode falar um pouquinho dessa questão da mediação antecedente, que tem alguns pontos polêmicos, né? Só para eu comentar aqui, por que isso? Porque algumas vezes a pessoa, e isso eu tenho notado, alguns advogados nem estão chamando o direito à outra parte para conversar e às vezes já estão entrando com a liminar, o pedido liminar. Isso é um ponto. Então, ou não, tem casos e casos, mas eu vou considerar um caso de liminar normal. Está chamando a pessoa para conversar, mas ele pede essa liminar, que é para suspender as execuções, as futuras execuções que possam vir contra essa empresa, né? Que ela está aí com algumas dívidas e ela quer conversar, tem aquele prazo de 60 dias para conversar com seus credores de uma forma tranquila. E aí aquela questão polêmica, afeta todo mundo? Não afeta todo mundo? Como é que você tem lidado com isso aí? Como é que você tem lidado com essa questão? Primeiro, a nossa legislação trouxe essa inovação, né, que já seria muito utilizada lá fora, nos Estados Unidos, e a ideia é que pudesse o credor, a recuperanda, escolher aqueles credores mais difíceis, vendo
pode entrar num ambiente de pré-insolvência, para evitar que se entre na pré-insolvência e tentar negociar com o número de credores, que ela poderia escolher esses credores. E durante esses 60 dias, ficariam suspensas todas as execuções contra essa recuperanda. E aí tem a polêmica, bom, mas eu tenho que chamar todos os credores, ou eu posso chamar uma parte dos credores, e isso terá efeito sobre todos? Na minha visão, mesmo que chame menos, terá efeito sobre todos, porque eu quero negociar com aqueles que podem impactar o meu faturamento, aqueles que podem inviabilizar o meu funcionamento. E sobre a liminar hoje tem colegas que exigem só o preenchimento do artigo 48 e outros os preenchimentos do artigo 51 da RJ. Aí eu já acho um pouquinho demais do 51, porque se eu tenho já o preenchimento do requisito da RJ, por que eu não entro com a RJ? Mas o que eu exijo? Que comprove uma listagem de credores, que a empresa esteja ativa e de que ela já ao menos tentou negociar isso antes em alguma câmara, tentou negociar isso previamente. Assim, uma comprovação não necessariamente estrita, mas que demonstre que já tentou, e a liminar se dá um prazo para que a mediação aconteça. Não pode ser uma medida liminar ad eterno. 30 dias me traz o resultado dessa mediação. Não deu certo? Aí, na verdade, a lei fala 60 dias, né? O prazo para tentativa de negociação. Então, o que é razoável? Porque às vezes para chamar, para tentar fazer as sessões de composição. Então, se passou esse período e não teve uma concretização da mediação, não teve acordo, paciência, o processo se encerra. Acho que é caso de aí ou a parte ingressar com a recuperação, ou ela entrar com outro tipo de pedido, ou tentar uma recuperação extrajudicial, mas ficar com uma liminar ad eterna, ou pedir uma liminar antes de ao menos comprovar que iniciou a mediação, né? Então, é complicado. Agora, a gente pede também, eu tenho feito nos meus processos, que comprove que, pelo menos, já entrou com um pedido dessa mediação, né, em alguma câmara ou algum, né, porque a lei fala não só mediação, mas também fala negociação, né? Então, algum instrumento que comprove a negociação, que vai ser feita essa negociação. Em quanto tempo, né? Não o Instituto, viu, Alessandro? O Instituto perde seu efeito, Então, eu acho perde essa proporção. Como eu penso que é um instituto muito bom, muito inteligente, e também como toda negociação, é um instituto que você tem que vir preparado para negociar, quer dizer... Sim, e não é da nossa cultura. Porque às vezes não vem preparado o advogado, as partes, às vezes vem advogado, as partes tudo preparado, com as cartas na manga, se for essa hipótese, a gente não, às vezes ele espera, as partes esperam, vejo isso com os testemunhos dos mediadores, tá? Que as partes esperam do mediador dar o start das negociações, como se o mediador tivesse que trazer todas as opções de acordo. Então, e é o perfil do brasileiro, você vai se... Então, assim, também é um design brasileiro que eu acho que o mediador tem que ter essa sagacidade de ter um leque de opções pelos quais as partes podem chegar a uma discussão e podem elas chegarem a essa solução dentro das diversas opções que o mediador vai ofertar. Isso daí é objeto de crítica um pouco dessa meu posicionamento, talvez, porque fala assim, não, na nossa legislação brasileira, porque o CPC separa a conciliação da mediação, o mediador não pode sugerir nada, não pode fazer nada, ele só pode facilitar. Eu cá com meus botões discordo. Mas quem sou eu, vamos dizer assim, na fila do pão para discordar do CONIMA? Mas eu penso, talvez porque a minha formação foi fora, que os americanos não criam essa fronteira, essa barreira.
eles utilizam de todos os métodos possíveis e inimagináveis para chegar a um resultado. E eu sou super favorável a isso. Se o mediador é altamente capacitado para tanto, fazer de uma forma que não se pareça que está oferecendo vamos dizer assim, a solução, mas que as partes sejam persuadidas a chegar num win-win, uma vantagem comum para ambas. E, aliás, depois você me deixa falar um pouco sobre essa expressão vantagem, que é muito cultural também, pouco utilizada lá fora, o termo vantagem, eles usam um outro tipo de expressão, né, que me fugiu agora no momento, mas não é utilização, não é vantagem, mas como se fosse trazer algo que somasse, né, trazer valores, né, as partes vão agregar valores. Você criar valor para aquela negociação. Isso. Você precisa agregar valor, criar valor. Isso. Os americanos usam essa expressão. Em inglês. Eles chamam do value. Só que no Brasil, você tem que demonstrar, sobre a minha experiência prática, menos acadêmica agora, mais a prática, de que nessas sessões que eu faço de pré-mediação, onde eu falo 5 minutinhos, eu uso uma expressão que faz um impacto nas partes. Você tem que demonstrar a vantagem para ambas as partes em aderir a esse procedimento. Para o empresário, o que eu vou ganhar se eu aderir a isso? Tempo, dinheiro, e se livrar desse processo e satisfazer a maior parte dos credores possível. Da parte dos credores, eu consigo negociar o meu crédito para receber mais rápido. Eu até hoje... Isso é cultural. É cultural, porque até hoje eu já trabalhei a vida inteira nessa área de recuperação. Tudo bem que eu sou da época de concordato, mas até hoje eu não consigo entender como é que os credores não abraçaram a ideia da mediação. Foram eles seus primeiros a abraçarem a ideia. Porque, assim, para eles é muito interessante. Para eles, porque, assim, é interessante mesmo. É gerar valor, enfim. Porque a fatia do bolo, que todos pensam na sua fatia do bolo, a minha fatia do bolo. E aí, outro dia eu estava assim, eu estava discutindo isso, exatamente sobre isso. Se parasse de pensar tanto na minha fatia, mas como é que juntos, né, naquela coisa do dilema do prisioneiro, é a mesma coisa de você pensar no dilema... Eu acho que eu tenho até um livro. Eu tenho até um livro, colega. Esse livro... eu ganhei. Esse livro eu ganhei do Jim Raymond. O Jim Raymond, a gente participou do procedimento Capacity Sharing Program, que eu também sou professora do CIARB, né? Eu sou faculty do CIARB e a gente foi o ano passado para Manaus e Goiás ensinando o povo da arbitragem internacional comercial e fazendo um link com a arbitragem doméstica. E numa das aulas, nós tínhamos uma sessão da mediação, que é a mediação antes da arbitragem, né, pelas cláusulas escalonadas, né, que eles chamam lá de multi-tier clause. Então, ele me deu esse livro de presente, esse livro é fantástico. Ele fala da negociação, né? E ele é um excelente mediador da aula na Inglaterra, e eu recomendo. Ele fala, é um livro Negotiation Simplified, é do Jim Raymond, e ele traz uns casos práticos, e ele explica exatamente como é esse processo de adesão das partes e de criação do valor, né? E eu gosto muito, eu acho que depois eu até compartilho com você ele, porque esse livro do Jim, ele fala, ele utiliza não só o termo valor, mas ele fala quais são os objetivos de uma negociação e de uma mediação. Que o mediador tem que ter isso entranhado,
né? Então, é um livro, ele fala, olha, como improvisar, negociar, os resultados da mediação, né? Ele fala, o framework é o processo de entender como improvisar, e nesse livro ele fala das múltiplas técnicas e do tipo de caso a caso, e de como ela se distingue a negociação, né, da mediação em alguns pontos, e como esse profissional pode ser adaptável, como um camaleão ali na situação que vai se desenhar. Então, eu sou apaixonada pelo tema, porque eu acho que se o juiz também entende esse mindset, ele consegue fazer com que o processo seja um processo mais efetivo e célere, se ele escolher bem esses profissionais. Mas ele só pode escolher bem os profissionais se entender do tema. Qual o perfil desse profissional que precisa para determinada matéria, porque eu também uso mediação em disputas societárias. E o perfil é um pouco diferente do perfil da insolvência. Então, a gente precisa conhecer do que a gente está lidando, do Instituto, porque também, senão, não dá um resultado prático, eficiente, né? O Niklas Luhmann, um alemão, escreveu um livro sobre a legitimação pelo procedimento. É um livro mais filosófico, de filosofia do direito, mas, na verdade, porque aí ele fala dos poderes, né, dos poderes de um Estado, como que ele se legitima, né, como o procedimento é importante para legitimar a autoridade. Então, o procedimento da mediação, como todo procedimento judicial, ele só vai se legitimar se os players souberem aplicá-lo de uma forma eficiente, correta, conhecendo da cultura do país. Também a gente não vai importar nada, América, eu estou te mostrando esse livro só porque a gente vai extrair o que é benéfico para nós, né, das técnicas, e vai adaptar a nossa realidade, que é a realidade do Estado de São Paulo, não é a realidade de Sergipe, do Rio de Janeiro. Então, nós temos um país de complexidade, como dizia o Nelson Rodrigues, acho que foi Nelson Rodrigues, o Brasil não é para amador. Não. Porque ele tem, assim, um perfil múltiplo, de múltiplas características. Estado de São Paulo é diferente de Goiás, que o perfil lá é o agronegócio, então o mediador tem que conhecer um pouco do agronegócio, né, para fazer essas mediações empresariais. Tem que conhecer. Então, eu acho que o caminho, se eu posso opinar sobre isso para o CONIMA, é a especialização desses profissionais. Quanto mais estivermos por matéria, tanto melhor vai servir, tanto extrajudicialmente, nas negociações antecedentes, nas câmaras, né, de mediação e arbitragem, como para os juízes. E hoje a vantagem de vocês atuarem com a gente é que, felizmente, no Estado de São Paulo, o tribunal concordou em aplicar uma tabela remuneratória muito similar à do mercado, se não igual, em alguns casos, de remuneração por hora desse mediador em casos de complexidade, né? Então, vai de 500 a 900 a hora, dependendo da situação, do número de sessões, da complexidade, do valor da causa. Então, o que nos fez muito feliz, porque não só podemos nomear hoje um único mediador ou uma dupla de mediadores, como câmaras também que têm o seu perfil remuneratório de tabela próxima, similar também a nós. Então, acho que é o caminho. Acho que é o caminho. É o caminho. Nossa, doutora André, que bom ouvir a senhora. Maravilhoso. Eu acho que ainda dá tempo de fazer mais uma perguntinha, mas, assim, o nosso tempo vai encerrando, mas rapidinho, eu queria ouvir como é que a senhora vê, eu queria aproveitar sobre a mediação na falência, assim, como é que a senhora enxerga? Enxerga um bom caminho? Sim. Olha,
Eu tenho uma opinião prática sobre isso, muito prática. A mediação na falência difere um pouquinho da mediação na recuperação judicial. Nos casos que eu tive, que eu apliquei a mediação, tanto em autofalência como a falência pedida por credor, por impontualidade, a mediação surgiu também pontual para resolver determinadas questões. Por exemplo, os créditos trabalhistas, para tentar negociar com os créditos trabalhistas, com os consumidores. Eu tinha um caso lá de locação do imóvel, que era da empresa falida, que tinha os locadores, então, pontualmente se resolveu pela via da mediação isso. Então, quando eu defiro a autofalência, eu também defiro a possibilidade da aplicação faculto a aplicação da mediação no meio mediador para questões pontuais. Porque a falência em si ela é um processo liquidatório, visando aí no futuro, quem sabe, a extinção da empresa, mas é para pagamento dos credores e isso é um encerramento. Mas nada impede que no curso do procedimento de falência isso possa ser revertido também, porque hoje com a nossa lei é possível a composição e tudo. Teve casos que eu deferi, as partes compuseram, né, que era um credor só de impontualidade, que a lei ainda permite isso, né, e eles se compuseram em ser uma falência e ele cumpriu o acordo. Então, e nesse caso foi aí na via da autocomposição entre as partes, mas a mediação em si ocorre em situações pontuais, não é tão comum, não. E eu não aplico também para todos os casos. Entendi. Eu tive uma experiência bem interessante, foi interessantíssima, porque ela era do decreto ainda, em continuação de negócio, foi interessante, mas foi bem pontual também. Pontual, para questões pontuais, e o que é o perfil de uma disputa localizada, você pode utilizar um instrumento para agilizar o processo. Foi, né? Ainda mais que era uma situação sui generis, era a compra de ativo ali, mas estava tudo... Não foi nem em São Paulo, mas foi bem legal, foi bem interessante a situação. Então. Foi muito bom. Mas, bom, eu queria agradecer, mas queria pedir, antes de finalizar, queria que a senhora deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, que vão aqui para finalizar, uma mensagem carinhosa aí para os nossos ouvintes. Então, minha mensagem novamente é de agradecimento ao CONIMA esse convite maravilhoso, e uma mensagem agora para o empresariado, porque eu acho que muitas vezes carece de informação de como chegar a escolher esse profissional ou essa câmara para negociar antecedentemente. Eu acho que nossos veículos de informação ainda são bem precários, e eu acho que daí a importância do papel do CONIMA, de fazer chegar a como eu utilizo esse instrumento para evitar o judiciário, de divulgar qual é o caminho que o empresariado, pequeno, médio, grande, pode utilizar para evitar judicializar o conflito. Né? Onde buscar, se é uma câmara, se é um advogado específico na área de negociação, se é um mediador, como que eu faço para resolver o problema da crise da minha empresa? E se essa judicialização for inevitável, é possível minimizar o tamanho desse processo? É possível negociar durante esse processo e dizer, é possível negociar, inclusive sob a proteção judicial, que vai estimular essa conciliação, ou mesmo mediação com esse profissional altamente capacitado, especializado, isento e neutro para tal. Então, assim, o meu recado é de que, talvez o meu pedido é que o CONIMA continue com esse trabalho de divulgação de como proceder, como legitimar a mediação através de um procedimento, como chegar isso ao empresariado, essa informação. Então, na verdade, essa é a minha última fala, porque o que mais nós queremos é evitar a judicialização. E hoje nós temos instrumentos e técnicas jurídicas e proteção legal para legitimar esse procedimento tão flexível, tão eficiente
e tão mais economicamente acessível do que, às vezes, a disputa judicial, que é morosa, leva tempo, e também a arbitragem, que também é dispendiosa no Brasil. Então, assim, eu agradeço mais uma vez essa gentileza, essa honraria e essa delícia de papo com você. Posso chamar de você, Alessandra, que já é conhecida. E chame sempre para que eu possa dar esse testemunho maravilhoso sobre os métodos alternativos, que não são só a mediação, nós temos métodos alternativos na área de construção também, como dispute boards. Então, é um prazer poder falar de um tema que eu sou absolutamente apaixonada e vivencio, vamos dizer assim, 365 dias dos meus anos, daqui em diante. Um abraço para vocês todos e obrigada àqueles também que estão aí ouvindo esse podcast. Espero que não tenha sido tão assim tedioso ou legalista, né? Mas é um tema importante que talvez vocês possam ouvir aí num tempo livre e conhecer um pouquinho sobre a mediação na área da insolvência. Muito obrigada mais uma vez a todos. Pessoal, muito obrigada. Eu deixo aqui meu agradecimento à doutora Andréa por ter aceito esse convite e ao CONIMA. Vamos encerrar. Até a próxima. Até a próxima. Bye, bye. E este foi mais um CONIMA-Cast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, ou mesmo através do WhatsApp, disponível no site do CONIMA, www.conima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.